Hoje eu vou responder a pergunta de um seguidor meu nas redes sociais. Ele perguntou por que você publica um vídeo todos os dias no YouTube, no seu canal Jardim do Éden TV, ou no seu Facebook, se ninguém assiste, se ninguém comenta, se ninguém recomenda a ninguém. Que pergunta maravilhosa. Você me dá oportunidade para uma explicação. Por que eu faço isso? No princípio havia somente trevas. Disse Deus, haja luz, e a luz alumiou o céu e a terra. Porque sem a luz não há espetáculo nem vida. O percurso histórico que vai da utilização das coisas pela mão humana até a fabricação e manipulação dos objetos pelos signos descreve um processo complexo e coerente e com aquele que vai da natureza ao artifício. Neste processo de superposição de tecnologias sobre tecnologias, vemos que há mais deslocamentos do que substituições. O progresso realiza-se através de uma série de mutações históricas que englobam os esquemas antigos sem os anularem. Este pensamento de Perry e Frank Castell coincide com a de John Cage quando diz: não é necessário renunciar ao passado ao entrar no porvir. Ao mudar as coisas, não é necessário perdê-las. A arte e a técnica em harmonia se inicia com a evolução histórica da luz na composição da imagem. Desde a influência das artes plásticas, pintura, passando pela fotografia, cinema e, por fim, a televisão. E agora, quase no fim da segunda década do século XXI, a internet em banda larga, que está revolucionando com os seus vídeos em HD, um novo e mais completo meio de comunicação do mundo na atualidade. Nosso objetivo primeiro, e que invade todo o planeta Terra, todas as culturas e todas as línguas. Numa visão retrospectiva, podemos afirmar que dois problemas básicos foram solucionados para que a imagem na televisão se tornasse a realidade que é hoje. O primeiro, de natureza estético, estudado de forma evolutiva, e o segundo, técnico, verificado desde a formação do sistema de percepção humana até a análise dos elementos disponíveis para a sua produção, que juntos e foram considerados básicos para a ambientação do real. O cinema conseguiu levar o ser humano a uma outra dimensão. O espaço do não real, mas que muitas vezes nos transporta de nossa realidade e para experiências que poderiam, de alguma forma, encaixar-se em nossas vidas. Leva-nos ao sonho, ao imaginário, proporciona em nossas emoções e realizações, mesmo que em estado de espírito, das fantasias que gostaríamos de um dia poder vivenciar. Colocamos-nos muitas vezes no lugar do personagem daquela narrativa, imaginando se não poderíamos, ao invés de nos transportarmos para aquele momento, trazer aquela situação para as nossas vidas. Mesmo que você não goste
ou não concorde comigo, a televisão, seguindo os passos do cinema, conseguiu, com maior dinamismo, penetrar em nossas vidas os sonhos que talvez na realidade nunca poderíamos atingir. Esta ligação intrínseca entre a ficção e o real tem início nos processos criativos dos autores, passando pela transformação dos textos em sons, imagens e, finalmente, em emoções. Dizer que não gosta da televisão, que a televisão não está com nada, virou moda. Mas quando os historiadores do futuro forem estudar o século passado, usarão, se quiserem, apenas a imagem em movimento. A história humana, que data do início da escrita, poderá ser narrada de outro modo, graças, sobretudo, à televisão. Tudo bem. As medições econômicas financeiras não dão à TV a posição de maior negócio do século passado. Há uma boa dúzia de indústrias maiores que a televisão em faturamento ou lucratividade. Da petrolífera à telefônica. Mas a TV foi, sem dúvida, o melhor negócio do século XX. Porque não se trata apenas de um negócio. Trata-se do meio de comunicação mais influente e poderoso do planeta Terra, capaz de reger, a um tempo, cultura, política e sociedade. No futuro, os historiadores não hesitarão em chamar o século XX do século da televisão. Quer dizer, então, que o século XXI será, sem dúvida, o século do vídeo por demanda? Essa questão tem uma importância toda especial no Brasil. A identidade nacional só foi consolidada com o tricampeonato da Copa de 70, com a primeira transmissão para todo o mundo ao vivo, em cores e via satélite. Hoje, expressões como ao vivo, em cores e via satélite são tão correntes no linguajar brasileiro quanto o arroz e o feijão. A TV fez tanto sucesso no Brasil porque, devido à formação jesuíta, nos relacionamos com o conhecimento não pela escrita, mas de modo oral. Na França, é muito provável que a maioria da população tenha lido Balzac antes de assistir ao primeiro programa de TV. No Brasil, no final do século XX, mais de 95% das residências tinham já televisores, num total estimado em 60 milhões de aparelhos naquela época. O brasileiro assistia a 3 horas e meia de televisão por dia. No ano eram 53 dias diante da telinha. E para 40% da população da época, ela era o único meio de informação e entretenimento. Na periferia das grandes cidades havia TVs ligadas por 15 horas diárias nos fins de semana. Eu que sou do século passado, daquela geração passada, você nunca me viu, nem nunca vai me ver. Mesmo no meu local de trabalho, eu fazendo qualquer coisa sem ter uma televisão ligada. Embora que eu não tenha dado ouvidos para o que ela está dizendo. Estávamos tão vidrados nela que fica difícil acreditar que a telinha esteja passando pela maior transformação de sua história e dando lugar a isso aqui. O vídeo pela internet, ao vivo e a cores, com a possibilidade de você poder escrever lá embaixo: o seu vídeo e a sua fala estão uma merda. Graças à tecnologia digital, a televisão está se tornando, de fato, coisa do passado, do século passado. Ao longo de quase 6 décadas, o televisor trouxe para todos,
de bilionários a favelados, de analfabetos a PhDs, de africanos a suíços, a notícia e o espetáculo, o suspense, o drama e a aventura, a lágrima e o riso. Antes da TV era preciso viajar ou sair de casa para ter acesso à informação e à cultura. Com ela, o mundo veio parar no sofá da sala ao alcance da mão. Ao ocupar o centro dos lares, a TV transformou o espaço. Com a tecnologia digital, ela pôde vir além e transformar também o tempo. Será possível assistir a tudo, não apenas onde quisermos, mas também quando quisermos. Atualmente, já dá para produzir programas próprios e distribuí-los pela internet. É possível pedir a qualquer hora um filme com controle remoto e até montar uma grade de programação particular, sem comerciais. Como tudo isso afeta a influência, a cultura e a política da TV e por tabela o negócio da televisão? Você já parou para pensar? Eu que sempre trabalhei em televisão, e especialmente na última década do século XX, somente com publicidade e propaganda, eu vi o mundo da comunicação se transformar com a chegada da WWW em 1985 aqui no Brasil, para todo mundo. E eu fui até a escola técnica e fiz um curso, Internet para Jornalistas, do estado do Ceará, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas, com o professor Mauro Oliveira, então o diretor da escola técnica, que hoje é o secretário de Ciência e Tecnologia de Aracati, sobre a WWW. Num dia, às 5 da tarde, quase no final do curso, o professor Mauro Oliveira me disse: Joana Luiz da Silva, Verde de Capuí, hoje eu vou lhe mostrar o Museu do Louvre. E começou a baixar o arquivo de uma foto. Às 5 horas da tarde. E às 9 horas da noite, já cansados, eu e ele, ficamos eufóricos porque já tinha baixado a metade da foto em JPEG. E a outra metade ficou para o dia seguinte. Ele está vivo, pergunte a ele. Professor, responda. Se eu estou mentindo, se isso realmente não aconteceu. Não bem nascia o ano de 1996 e pela primeira vez uma novela da TV incluía computador entre seus personagens. Uma feira de computadores em São Paulo atraía 2 milhões de pessoas. Metade da revista nas bancas mais próximas trazia siglas estranhas como e-mail, www.ftp. Computador encontrou um lugar no imaginário brasileiro. Foi estrela de outdoor, enquetes de humor, reportagens e colunas. A revolução do computador pessoal no Brasil, e se aconteceu pouco tarde, veio alavancada por uma palavrinha mágica: internet. Ao se tornar personagem de Explode Coração, uma novela da TV Globo, a ideia da internet atingiu mais de 100 milhões de pessoas. O público potencial de uma novela no Brasil. Em 95, foram vendidos 1 milhão de PCs no Brasil. Nos Estados Unidos, foi a primeira vez que a venda dos PCs, 20 milhões, ultrapassou as de TVs, 15 milhões. A internet deixou de ter fama de caótica e difícil de navegar. Virou moda, entrou na lista de prioridades de empresas e consumidores. Não pararam de surgir novos programas que transformam a rede num festival multimídia. A explosão da World Wide Web alavancou as mudanças na rede. Permitiu acesso à interface gráfica em que o usuário se desloca pelas páginas de informação com um simples clicar do mouse, ou agora pelo celular usando apenas o seu dedo.
A web forneceu uma plataforma para programas mais sofisticados e fácil de usar, como fazer ligações telefônicas pela internet, transmitir som, animações, filmes, programas em ambientes em 3 dimensões. E você conversa com o cara ao vivo, olhando para a cara dele, num aparelho que se chamava telefone. Que ainda telefona, mas ninguém telefona mais. Se fala, se conversa, se vê, olho no olho a pessoa. E ao transferir a autoridade para criadores e consumidores, as novas tecnologias alteraram a balança do poder. Máquinas digitais de multimídia transformaram o mercado e elevaram a cultura. As novas tecnologias geraram negócios acima de 6 trilhões de dólares em todo o mundo na primeira década do século XXI. Para compreender como, é preciso examinar cada peça do quebra-cabeça televisivo e vislumbrar que, aos poucos, todo o poder está migrando para você, internauta das redes sociais. Os programas sobre encomenda, que em inglês é o vídeo sobre demanda, mais do que um pay-per-view, eles substituíram de vez fitas de vídeos e DVDs, oferecendo uma locadora digital ao alcance do controle remoto, já naquela primeira década do século XXI. Em 2005, 30 milhões de usuários de banda larga baixaram vídeos sobre encomenda no mundo inteiro. E a ideia não era nova. A Time Warner encerrou sua fracassada operação de vídeo sobre demanda na Flórida em 1997. E a Bell Atlantic foi abandonada em 1996. O produto mais cotado para a TV do futuro era o gravador digital, conhecido pelas siglas PVR ou DVR. A tecnologia deixou essa ideia velha e surgiu as Netflix da vida. E a audiência da TV aberta caiu pelo menos 50% já na primeira década do século XXI. Assustado? Da música, do cinema e também da TV digital, a cópia ilegal da internet foi o meio mais cômodo de obter vídeos sobre demanda, sem comerciais a custos quase nulos. O medo de perder o controle de seus filmes levou Hollywood a declarar guerra contra o Vale do Silício. Foi assim com a Painola em 1908, foi assim e com o rádio em 1931, foi assim com a fotocópia em 1968, com a TV a cabo em 1974 e com o videocassete em 1984. Você com 18 anos, hoje, sabe que diabo é videocassete? Nos casos anteriores, a lei tentou a ser favorável à indústria. A validade do copyright, que era de 28 anos, foi tão estendida que, se vigorasse as leis atuais, Hollywood deveria ter de pagar para filmar o Morro dos Ventos Uivantes em 1939. Mas o consumidor sempre acabou tendo o que queria. Ficou célebre a resistência de Jack Valenti, o chefe da Associação de Produtores de Filmes Americanos, a MPAA, ao videocassete na década de 80. Na primeira década do século XXI, vídeos e DVDs respondiam por 1/3 do faturamento dos filmes. A bilheteria era apenas 20%. Hoje, muita gente não sabe o que é um DVD. E se você ainda tiver a sua história e o seu portfólio em DVD, trate de publicar na internet. Crie já um canal no YouTube e deixe guardado lá, embora ninguém assista, assim como acontece comigo.
Mas se eu não publicar, estarei definitivamente encerrando a minha história de quase meio século trabalhando com cinema, vídeo, televisão e internet. A internet tornou-se um paradigma de uma nova revolução. As empresas nas grandes e pequenas cidades, como hoje o conhecemos, implantadas em grandes áreas, já são parte de uma história, de um passado. Em seu lugar, nasce majestosa a empresa virtual em todas as áreas, inclusive na área da educação formal. Nela podemos comprar, vender, emprestar serviços educacionais. Nossos usuários estarão a milhares de distância, não importa. Nós o traremos para a nossa frente, para olhar dentro dos olhos dele. As agências de turismo, de matrimônio, de propaganda estão conectadas com toda esta realidade. Os computadores de mesa, que ontem era o sonho de milhares de pessoas, eles se transformaram em peça principal de eletrodoméstico e passaram por uma reforma profunda. Não importa quanta memória seja posta nos computadores de mesa. Não importa que tipo de recursos informativos sejam montados em CD-ROM, que saíram da moda. Os computadores nem trazem mais o CD-ROM. O império do computador de mesa empalideceu diante de dispositivos móveis que você usa no carro, na rua, na cozinha, no quarto, na cama e na rede do velho cearense como eu. Nessa amplitude cósmica. A internet é a origem de uma revolução de coisas que ainda estão acontecendo. Há muitos paralelos com períodos de ingressos das pequenas cidades como Aracati e Capuí no telecosmos. As cidades em pequenos municípios no Brasil e no mundo, na vanguarda, vão se mover para o telecosmos. Todos os seus serviços. De agora em diante, o computador relevante é a rede e o software em ascensão é o software para a internet. E a internet tornou-se paradigma. No princípio era o caos, uma ideia, um pensamento perdido na vastidão do cosmos. Homens de diversos credos, raças e culturas trabalhavam desordenadamente, às vezes sozinhos, às vezes em pequenos grupos, às vezes em grandes instituições. No subconsciente de cada um irresistível comando os impulsionava para a mesa do computador. O objetivo principal, conectar-se a um computador entre si. Isso era a internet. Lá do início. O início de uma grande e importante mudança para a raça humana. A internet é a mais significativa conquista da humanidade. Fazer parte desse debate planetário é a certeza de estarmos sentados na mesa universal, ao lado dos homens que comandarão o destino do planeta Terra. Hoje nós vemos os prefeitos todos os dias na televisão dizendo o que estão fazendo em suas prefeituras. Eu acho isso simplesmente fantástico. Por isso eu espero eu ter respondido ao meu seguidor a questão por que eu publico vídeo na internet. E se você quiser ver o meu trabalho, entra aí, cara. Assina o canal Jardim do EDTV. É de graça e para todos sempre. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada que está apenas começando, pelo restante dos 50 anos de minha vida.